Agora sim, vamos para a última aula dessa parte de storytelling e você vai entender tudo isso que a gente viu na prática, como que a gente aplica isso para montar uma história para uma apresentação, como que a gente cria esse roteiro de uma forma mais simples, mais organizada, mas sem firulas, como a gente gosta de falar. Mas antes da gente entrar nesse ponto, sempre vem essa dúvida, né? Tá, Laís, mas por onde eu começo? Entendi os conceitos de storytelling, entendi que eu preciso de um protagonista, que eu tenho que ter uma mensagem central, que eu tenho que prestar muita atenção no início da minha apresentação e no final, mas por onde começar? Eu abro o PowerPoint, olho isso e dá vontade de sair correndo, igual o Kevin McAllister em Esqueceram de Mim. E aí, realmente, por onde começar? E antes da gente começar a escrever o nosso roteiro, o roteiro da nossa apresentação, tem uma coisa chamada planejamento. Precisamos planejar a nossa apresentação. E tem 4 questões, são na verdade 4 perguntas que você tem que se fazer e definir antes de começar a escrever a sua história. Que perguntas são essas? A primeira coisa é: qual é o objetivo da minha apresentação? Por que que eu estou criando essa apresentação? O que que eu quero passar para as pessoas? Qual é o objetivo? Pode ser apresentar um novo produto ou serviço, pode ser falar do status parcial de um projeto, pode ser apresentar eu estou fazendo uma proposta comercial para um novo cliente. Enfim, tudo isso é um objetivo. Então, cada apresentação deve ter um único objetivo. É importante isso, que a sua apresentação tenha um objetivo. Quando a gente tem 2, 3, 4 objetivos, começa a ficar uma apresentação muito extensa, muito cansativa e você começa a se perder. Por quê? A sua audiência não vai saber o que é mais importante. Vai ser muito mais difícil de você definir a sua mensagem central se você não tem ali o principal objetivo da sua apresentação. Então tenha sempre um único objetivo, beleza? A segunda pergunta é: quem é o meu público-alvo? Quais são as características das pessoas que vão estar me ouvindo, as pessoas que vão estar ali assistindo a minha apresentação? Quanto mais informações você souber dessas pessoas, melhor. Assim você consegue entender da onde elas vêm, o que que elas gostam, o que que elas não gostam, com que elas trabalham. A gente consegue entender o perfil dessas pessoas e até colocar na nossa história elementos que vão ser mais interessantes para ela. Então imagina que você tem ali um grupo de pessoas, a diretoria, por exemplo, e você sabe que a maioria tem filhos pequenos. A maioria tem filhos pequenos, devem assistir muito Disney e você pode, na hora da sua apresentação, colocar alguma coisa que faça referência a Disney. Assim, aquelas pessoas vão lembrar dos seus filhos, vai ter aquele apelo emocional e na hora a sua apresentação vai ser muito melhor recebida, a sua história vai ser melhor recebida, porque vai ter ali um apelo emocional, uma conexão com o seu público. Então, quanto mais informações você souber do seu público, melhor, sempre. A terceira pergunta de planejamento é: qual linguagem eu devo usar? E isso está diretamente relacionado ao seu público-alvo. Quem é o seu público? Como que você pode se comunicar melhor com ele e que tipo de palavras e gírias e expressões você pode falar com ele? Por que isso é importante? Porque imagina que você está falando com uma pessoa que é da sua área, que trabalha com a mesma coisa que você. Quando é assim, a gente consegue falar sobre determinadas especificidades da sua área de uma forma muito fácil. A outra pessoa vai entender. Por quê? Vocês estão falando da mesma coisa. Vocês dois têm experiência com aquilo. Porque a boa mensagem é aquilo que eu falo A e você entende A. Se eu falo A e você entende B, ferrou. É uma péssima comunicação. Então, comunicação não é sobre a gente falar difícil, falar rebuscado, falar de uma maneira que pareça que a gente é inteligente. Não. A boa comunicação é aquela que eu consigo transmitir uma mensagem de uma maneira muito simples e que a pessoa que está recebendo essa mensagem consiga entender exatamente o que eu quis dizer. Então, a linguagem está relacionada ao público-alvo. Se eu estou falando com uma outra área, imagina que eu sou da área de finanças, eu estou falando com o jurídico da empresa, com os advogados da empresa. E eu tenho que tomar cuidado, assim como os advogados têm que tomar cuidado comigo, de não usar expressões e gírias do mundo jurídico que eu não vou entender. E eu não posso usar
gírias, siglas até do mundo financeiro que eles não vão entender. Então a linguagem que você usa tem que estar relacionada ao público a quem você está falando. E por último, uma das mais importantes, que é quanto tempo eu tenho para me apresentar. E aqui vem alguns pontos, porque tempo de reunião é diferente do tempo de apresentação. A gente não pode relacionar uma coisa com a outra. Ou seja, se eu tenho 30 minutos de reunião, eu não posso fazer uma apresentação de 30 minutos. Eu preciso contar com dúvidas, com atrasos, com possíveis problemas de algum cabo não conectar, não estou conseguindo transmitir e por aí vai. E até pensar em próximos passos, em questões mais estratégicas no final da sua apresentação. Então, eu gosto de colocar ali, de dar o tempo da apresentação mais ou menos a metade. Então, se eu tenho ali 30 minutos de reunião, eu vou ter a metade disso, eu vou ter 15 minutos para fazer aquela apresentação. Eu acredito que isso seja o ideal, ali de 50%, no máximo 60% do meu tempo. E o outro ponto é que a quantidade de slides não faz diferença, porque a quantidade de slide não determina o tempo que você vai levar para aquela apresentação. O que determina é a quantidade de conteúdo. Ou seja, você tem uma apresentação de 10 minutos. Você pode fazer em um slide, você pode fazer em 5 slides, em 10 slides ou em 50 slides. Não importa a quantidade de slides, o que importa é a quantidade de conteúdo. Então não deixe ninguém controlar ou limitar a quantidade de slides que você vai usar. Você tem que entender o tempo que você tem disponível para apresentar e você vai fazer aqueles slides de acordo com o conteúdo que você vai passar dentro do tempo permitido. Simples assim. Não se preocupe com a quantidade de slide, se preocupe com a quantidade de conteúdo. Então, visto que a gente precisa dessa parte do planejamento, das perguntas, vamos lá, vamos para a parte prática e aí sim agora entra uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui no Minimiza para ajudar você a planejar e roteirizar a sua apresentação de um jeito muito mais simples, muito mais leve e principalmente muito mais organizado, que é o nosso eNote. O eNote é uma ferramenta que a gente desenvolveu a partir de pedidos realmente de nossos alunos e seguidores que ficavam com essa dificuldade. Nossa, Laís, nossa, Breno, eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu tenho que realmente colocar no papel para conseguir fazer a minha apresentação. Então, você vai poder fazer o download dessa ferramenta totalmente gratuito. Só alunos do Minimiza têm acesso a essa ferramenta, o eNote 2.0, e você vai conseguir baixar gratuitamente para usar nas suas próximas apresentações. E aqui eu vou te mostrar como que funciona essa ferramenta e a gente vai preencher junto com o exemplo também. Mas basicamente, o eNote está dividido em 4 partes. A gente tem a parte de planejamento, então tem esses tópicos que a gente falou agora e alguns outros também, então uma ferramenta bem robusta e bem completa, mas essas 4 perguntas que eu passei agora do planejamento são as mais importantes, as mais relevantes para você realmente planejar a sua apresentação. Depois a gente tem a página de roteiro, e aí sim entram aqueles conceitos que a gente viu na aula, conceitos de storytelling. Aí entra a parte da mensagem central, do protagonista, do vilão e por aí vai. Depois que você escreve a sua história, ele pega os elementos e coloca na parte de roteiro, você tem a parte das anotações, onde você vai tirar as ideias da sua cabeça. Você vê que tem uma parte ali em branco e uma parte pautada. É para você desenhar, rabiscar, escrever, puxar uma setinha. Você vai realmente tirar, limpar a sua mente, tirar tudo que está borbulhando aqui de ideia e passar para o papel, de uma forma desorganizada mesmo. É realmente para você tirar isso da cabeça e colocar num papel. E aí, por último, você tem que organizar essas ideias dentro dos slides, que são esses quadradinhos aí numerados. O que é mais legal disso? Você entender que realmente uma apresentação começa no papel. Não existe apresentação sem storytelling, sem história. E não existe você começar a sua apresentação abrindo o PowerPoint, o Keynote, o Google Slides, o que quer que seja. Não existe. Você primeiro começa no papel, no post-it e por aí vai. Essa parte de slide serve justamente para você rabiscar, rascunhar de uma forma bem grotesca, mas você vai ter planejado
antes o que entra em cada slide. Então, você vai ali colocar, nesse slide aqui eu vou colocar um gráfico e vou colocar essa frase. E nessa frase eu vou destacar tal palavra. Tudo isso você vai escrever nessa parte de slide. Porque aí, quando você tiver que criar os slides, que é o que você vai ver logo com o Breno, você já tem tudo planejado. Vai ser muito mais fácil, muito mais rápido de você passar tudo isso pro PowerPoint, já que você já tem tudo desenhadinho no papel. Mesmo que você não saiba desenhar, que é o meu caso também, eu faço bonequinhos de palito, mas aqui a ideia é essa. Vai ser de uma forma bem grotesca para você organizar tudo. E aí sim, a mágica vai acontecer dentro do PowerPoint, dentro do Canva e por aí vai. Então, dessa forma, você tem o planejamento e o roteiro da sua apresentação super organizados a partir dessa ferramenta exclusiva do Minimiza. E para tudo isso ficar ainda mais claro, bora preencher o eNote com um exemplo real. A ideia aqui, logo em seguida, você vai ver um vídeo de 2 minutinhos do Steve Jobs apresentando para o mundo o MacBook Air. É uma apresentação da Apple de 2008. Você vê que é uma apresentação super antiga, mas ainda está muito atual e ainda muita gente até hoje lembra de como foi a apresentação do MacBook Air. Mas você vai ver um trechinho aí de 2 minutos, bem curto, para depois que a gente ver esse vídeo, a gente vai preencher juntos o eNote 2.0, porque aí sim você vai entender como que funciona a ferramenta para você conseguir utilizar nas suas apresentações. Então, bora pro vídeo. So, let's take a look at the thinness first. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. 0.76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now, I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. All right. Amazing product here. Full-size keyboard, full-size display. And this is what it looks like. Isn't that amazing? E aí, gostou do vídeo? Se já tinha visto essa apresentação, particularmente essa é a apresentação mais incrível da Apple, na minha opinião. Nenhuma até hoje superou essa. Essa apresentação ficou tão marcada que muita gente ainda chama o MacBook Air de o computador do envelope, só para você ter uma ideia. Mas vamos lá, vamos preencher o eNote 2.0 a partir desse pequeno trecho que você viu, mas assim, eu recomendo muito que você assista o vídeo completo. É uma apresentação aí que tem um pouco mais de 40 minutos, tem disponível no YouTube, tem na internet como um todo. Pesquisa, assiste depois com calma, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai adorar ver o show, todo o espetáculo. Uma coisa que me chama muita atenção nesse vídeo, mesmo que curto, é que os slides eles são muito simples. Você pode ver que o Steve Jobs ele tem uma presença de palco, ele tem um discurso muito interessante, bem firme, mas que ele realmente tem o domínio daquela situação. E os slides eles ficam ali como apoio à fala dele. E é uma coisa que a gente aqui no Minimiza acredita muito. Os slides são um apoio para a fala do apresentador. Os slides nunca substituem o apresentador. É uma coisa conjunta que um traz força para
para o outro. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente preenche aqui é o nome da apresentação. Então nesse caso eu coloquei Conferência Apple 2008, mas poderia ser qualquer coisa nesse sentido. O tempo dessa apresentação, 40 minutos. Lembra que a gente falou do tempo, que é uma parte importante do planejamento. Então aqui vai 40 minutos é o tempo total dessa apresentação. Qual o objetivo dessa apresentação? É lançar o MacBook Air para o mundo. É uma apresentação de lançamento de produto. Quem é o público-alvo? Aqui eu defini 3 públicos diferentes. Eu coloquei os jornalistas, que é a imprensa, a galera de TI, os profissionais de tecnologia e o consumidor final, porque as conferências da Apple são transmitidas ao vivo até hoje. E aí eu também fiz uma dedução ali de acima de 25 anos, classe média alta, muito por causa do valor ali dos produtos da Apple. Qual é a linguagem que o Steve Jobs usou nessa apresentação? Ele usa uma linguagem muito informal, muito simples e muito descomplicada. E por que isso? Basicamente porque a Apple tem essa vibe, tem essa energia de ser fácil para todo mundo usar. É simples de mexer, então não dá para a empresa como um todo ter essa pegada e na hora da apresentação ser uma coisa diferente. Porque é tudo da mesma empresa, é tudo da Apple. Outra coisa interessante aqui no planejamento é sobre a emoção. Quais emoções você quer que a pessoa sinta? O que você vai despertar no outro? Que tipo de sentimento? E aqui ele quer que a gente tenha desejo em ter esse novo produto, que a gente seja apaixonado pelo visual igual ele é desse produto e a felicidade da gente carregar um notebook potente para qualquer lugar. Não sei se você lembra dessa época, mas em 2008 a gente tinha aqueles notebooks bem pesados e zero compactos, se a gente comparar com os dias de hoje. Mas era a nossa grande dor naquele momento. Notebooks que a gente queria levar para qualquer lugar, mas ficavam dentro da nossa casa porque pesavam muito a mochila. E aí a gente entra em outros detalhes do planejamento que são legais também, como qual é o tipo de transmissão, ou seja, onde aquela apresentação será transmitida. Nesse caso foi um projetor. Um ambiente, aqui foi um auditório. Então qual é o ambiente que eu vou apresentar? Onde a minha apresentação vai passar? Qual é o formato? Nesse caso, o Steve Jobs fez no Keynote, que é o PowerPoint da Apple, digamos assim. Mas ele poderia ter feito no Google Slides, no PowerPoint, ter feito em PDF, só para você saber também o formato que você vai fazer. E os recursos, ou seja, além dos slides, quais recursos você vai usar? Pode ser vídeo, você pode usar um flip chart, um quadro, você pode fazer uma demonstração do seu produto, você pode ligar para alguém para fazer uma dinâmica, você pode fazer uma dinâmica com a sua audiência e por aí vai. Então aqui são os recursos que você vai usar para a sua apresentação ficar mais interessante, para te ajudar mais além dos slides. E ali em referências você vai colocar sites, aplicativos, qualquer referência que seja uma grande inspiração para você no caso dessa apresentação específica. E aí esse campo você pode ou não usar. Então você está fazendo uma apresentação específica e você vai falar, nossa, tem o Instagram da marca tal que eu adoro, eu vou pegar inspiração desse Instagram para usar na minha apresentação. Ou eu gosto muito do site de uma marca específica, eu vou usar o site como referência para o layout dos meus slides para essa apresentação específica. Mas não é obrigatório você usar o campo de referência, mas se você quiser usar, tá aí, tem esse espaço para você preencher. Agora sim, a gente vai para a parte de roteiro, a parte do storytelling, da história. E a gente começa o quê? Colocando a mensagem central, que é aquilo que é mais importante, que o apresentador coloca como foco na mensagem dele, que é o notebook mais fino do mundo. A gente já tinha visto isso na aula de mensagem central e volta aqui a todo momento. Se você assistir a apresentação inteira, o Steve Jobs foca no ser o notebook mais fino do mundo. Inclusive, ele faz uma comparação com um concorrente. Então, isso é algo muito forte. O notebook mais fino do mundo, o notebook mais fino do mundo. Isso ficou tão enraizado que no dia seguinte da apresentação da Apple, a imprensa toda estava falando: Apple lança o notebook mais fino do mundo. Se o Steve Jobs não deixa claro essa mensagem central,
as pessoas, cada um ia falar uma coisa, ia falar, Apple lança notebook com a melhor câmera do mercado, Apple lança notebook com o melhor display, com a melhor resolução, ou a melhor webcam e por aí vai. Mas ele queria deixar mais explícito, ele queria que todo mundo falasse, lembrasse que era o notebook mais fino do mundo. Então a gente começa preenchendo a mensagem central e depois a gente vai para o protagonista. Nesse caso, e aí pode ser na sua apresentação corporativa, o protagonista é o produto, é o MacBook Air. Então, o que pode ser um protagonista na sua apresentação corporativa? Pode ser um produto, um serviço, uma área, a empresa, né, a companhia, pode ser o conselho, pode ser a diretoria, pode ser um projeto. Tudo isso pode ser protagonista. E todo protagonista tem um desejo. Qual o desejo do MacBook Air? É ser leve e ao mesmo tempo poderoso. O Steve Jobs, ao longo da apresentação, ele sempre reforça a finura e o quanto ele é potente, poderoso para você fazer realmente o que você quiser. Como eu disse, nessa época, em 2008, os computadores eram pesados, eram super grossos, a gente não carregava para todo lugar porque pesava muito na nossa mochila. E quando surgiram os computadores mais finos, os menores, que a gente chamava de netbook, não sei se você lembra disso, mas os netbooks eram péssimos. Eram, assim, você não conseguia abrir 2 abas no seu navegador que ele já travava. Era um horror. Então, esse era o desejo. O MacBook Air ele queria realmente chegar nesse lugar de destaque, de ser leve e ser poderoso também e revolucionar o mercado. Nessa história, quem é o mentor? Ele não aparece nesse trechinho, mas no início da apresentação, o Steve Jobs mostra o MacBook Pro. O MacBook Pro é o notebook profissional da Apple. Então, na minha visão, o mentor nesse caso é o MacBook Pro. Ou seja, eles pegaram toda a expertise, tudo que eles sabiam e aprenderam com o MacBook Pro e transformaram no MacBook Air. Eu acho que se não existisse MacBook Pro, dificilmente existiria MacBook Air. Um deu origem ao outro, ajudou o outro a existir. Por isso que eu coloquei aqui como mentor. Então, tudo que é protagonista na sua apresentação pode ser mentor. Um produto, um serviço, uma área, a diretoria, uma gerente, um presidente, por aí vai. Tudo que pode ser protagonista pode ser mentor também numa apresentação. E aí vem o vilão, aquela força antagônica na história. Nesse caso, o vilão é o Sony TZ-Series, ou seja, o concorrente. O concorrente é o vilão mais comum, principalmente em apresentações aí americanas, em comerciais, porque eles têm essa cultura mesmo de bater no concorrente. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura. A gente, inclusive, acha ruim, acha feio, acha deselegante quando uma marca fala mal da outra num comercial, por exemplo. Só que para eles é muito comum isso. Numa apresentação corporativa, o concorrente pode sim ser o vilão, assim como a alta do dólar, a falta de matéria-prima, o governo, a burocracia, qualquer coisa, taxas, impostos, tudo isso pode ser um vilão. Vilão é tudo que atrapalha o protagonista. Nesse caso é o concorrente, mas pode ser tudo isso que eu acabei de falar. Agora a gente vem para a parte das teorias e das histórias, que é o storytelling. Eu vou destacar aqui 2 coisas que ele falou nesse pequeno trecho para a gente trabalhar em cima disso e você entender como preencher nessa parte. Mas primeiro, ele quis falar o quê? Ele quis mostrar as medidas exatas dos 2 computadores, o computador da Apple e o computador da Sony. Se a gente fosse fazer isso, como que a gente faria? Como que eu vou mostrar as medidas exatas, a altura, largura e profundidade de um produto? Nós, normalmente, faríamos uma tabela e colocaria ali, né? Apple e Sony, um embaixo do outro, altura, largura e profundidade, e faria uma tabelinha ali. É fácil a gente comparar números? A gente ia perceber pelo número que o MacBook, né, o computador da Apple, é realmente mais fino, é menor que o da Sony. Só que como que ele fez isso? Ou seja, como ele contou essa história? Ele fez aquele gráfico que é a visão lateral dos dois e com a animação, né, ele fez um clique, apareceu a parte ali verde que corresponde
ao computador da Apple. Isso faz com que aquele gráfico seja muito mais visual que uma tabela. E faz também com que a gente veja essa informação de uma forma diferente, de uma forma mais interessante, mais impactante. Não é muito melhor como a gente viu do que como a gente normalmente faria com uma simples tabela? Então, é aquilo que a gente falou, o story do telling. O story é ele, eu quero mostrar as medidas exatas para fazer uma comparação entre os concorrentes e mostrar que o meu é muito melhor. Mas aí como ele contou, qual é o telling dele, como ele contou essa história, mostrando ali aquele gráfico muito simples, mas também muito, muito, muito incrível. Eu adoro esse gráfico, sou suspeita para falar. E a outra teoria é que ele quer mostrar que é tão fino que cabe dentro de um envelope. E você concorda que ele poderia só falar isso, que era tão fino como um envelope, mostrar o envelope na tela, ir lá na mesinha dele e buscar o notebook? Você concorda comigo? Ele poderia ter só feito isso. Seria uma metáfora que ele estaria usando e tá tudo certo. Mas não. Como ele conta essa história? Cadê o telling dele? Ele tangibiliza isso que ele falou, tirando de um envelope, e é o mesmo envelope que está na tela. Então parece que ele tirou o envelope da tela e trouxe para o mundo físico, trouxe para o mundo real. E esse, para mim, é o grande clímax da apresentação. É quando a gente o quê? Tá vendo o produto ali em mãos pela primeira vez. Ele mostra a foto do produto várias vezes ao longo dos 40 minutos de apresentação. Só que ali é outra coisa quando a gente vê na mão dele. A gente realmente vê as dimensões, vê como ele aparenta sem ser uma foto que pode ser ali uma foto manipulada ou não. Então, para mim, o grande clímax é esse, quando ele retira o MacBook Air de dentro do envelope, mas não é qualquer envelope. É exatamente o mesmo envelope que estava na tela. Isso é muito genial. Então, ele tangibiliza a apresentação dele, tirando do slide aquele envelope e trazendo para a mão dele. Causa uma comoção da galera. Esse é o ponto alto. Quando a gente está apresentando algo novo, um produto, um serviço, alguma coisa assim, quando a gente mostra de fato, é o momento uau. É quando a gente fica, uau, é isso. Isso é o que a gente quer ver. Esse geralmente é o clímax. E por último, a gente tem a call to action. A CTA, a chamada para ação. É quando você chama a pessoa para ver o próximo passo, para dar o próximo passo com você. Sabe quando a gente está vendo um vídeo no YouTube e o YouTuber fala assim, já se inscreve no canal e deixa seu like. O que é isso? É uma call to action, é uma chamada para ação. Ele está falando o que você deve fazer logo em seguida, deixar o like e se inscrever no canal. É a mesma coisa quando a gente está vendo um post no Instagram. Ah, marque aqui um amigo que precisa ver esse conteúdo. E a gente vai lá e marca. Isso é uma chamada para ação. O dono daquele perfil está chamando a gente para tomar uma atitude. E nesse caso não aparece nesse pedacinho do vídeo a call to action do Steve Jobs, mas basicamente ele fala o preço e quando vai estar disponível. Então ele fala que vai custar a partir de $1.799 e vai estar disponível em 2 semanas em todas as lojas Apple dos Estados Unidos. Basicamente ele está falando o quê? Comprem. Mas sem falar o comprem. Está falando o preço, está falando quando e o comprem fica com a gente. Então assim você consegue escrever o roteiro da sua apresentação de uma forma muito simples, muito resumida, na sua ferramenta do eNote 2.0, que você vai poder fazer o download, e eu espero que você use muito essa ferramenta e, assim, em todas as suas apresentações, porque eu tenho certeza que isso vai ser, assim, um ponto de virada, vai ser um marco, uma nova era para você conseguir contar histórias nas suas apresentações e não ser só mais um slide bonitinho. Você realmente vai conseguir prender a atenção das pessoas, fazer com que elas fiquem interessadas no que você está contando, para aí sim, o slide bonito, aquela coisa elegante e como você vai mostrar as informações vai facilitar muito as pessoas prestarem atenção em você. Então continua com a gente no curso, porque agora é hora do Breno.